Então nós vamos dar início em mais uma reunião de estudo e nós vamos continuar com os nossos pensamentos em Deus, em Jesus, agradecendo ao Mestre de amor e de carinho por mais esta oportunidade que estamos tendo, oportunidade de nos iluminarmos cada vez mais, para que essa luz continue a nos auxiliar em nossa caminhada. E assim, Senhor Jesus, nós agradecemos também a esses espíritos amigos que o Senhor confiou para estar junto de nós nesta tarde, para que nos auxiliasse no entendimento e principalmente na prática. E assim, Senhor Jesus, rogamos de Ti a paz, porque só o Senhor tem a verdadeira paz para nos oferecer. Bom, gente, então nós vamos dando continuidade ao nosso estudo a respeito de mediunidade. O mês passado nós enfocamos mais a doutrinação, né? E o pessoal gostou muito e pediu para que a gente repetisse a fórmula do estudo, mas com outros enfoques. Então nós vamos falar da vivência mediúnica em si, né? A respeito do médium, do doutrinador, do que dá o passe só, né? Então nós vamos trabalhar aí nesse sentido, tirando dúvida, fazendo pergunta, dando opiniões. Então será mesmo uma reunião bem aberta, né? Então, para a gente começar a compreender, fazer uma pequena introdução antes de abrir para a discussão, vamos entender como é que funciona uma reunião mediúnica. Nós temos um esqueminha aí, no centro está o espírito comunicante. Esse é o nosso companheiro que vai comunicar. Vocês observem que todas as setinhas estão mostrando para ele, né? Significa que ele é o foco da nossa atenção. É para ele que nós estamos reunidos para trabalhar, para ajudar ele a se equilibrar, para ajudar ele a se ver livre dos conflitos, das dores e das dificuldades, né? Depois temos a nossa reunião dos encarnados, né? O médium trabalha para o espírito. O dirigente trabalha em benefício do espírito. O sustentador, o passista, trabalha em benefício do espírito. E o doutrinador também em benefício do espírito. Mas nós somos um grupo, né? Nós temos que estar todos unidos. Então estamos todos unidos, o médium com o dirigente, o médium com o doutrinador. Então nós estamos todos unidos para trabalhar para o espírito, para o resgate dessa criatura sofrida. Mas nós não somos só nós aqui, temos também a equipe espiritual. A equipe espiritual que verdadeiramente direciona o trabalho. Ela é que sabe qual que o espírito que vai vir comunicar, qual a necessidade dele. Por isso nós, trabalhadores da esfera dos encarnados, temos que estar ligados com os espíritos mentores, e eles ligados conosco, trazendo as intuições para que a gente possa transmitir ao espírito. Então, é uma unidade, é uma coesão. Então, para que a gente possa trabalhar em benefício, ajudar melhor o espírito, todos nós temos que trabalhar seguros e integrados um com o outro, né? Sem briga, sem milindres, cada um fazendo o seu exercício, cada um trabalhando na sua função, um ajudando o outro. Nesse sentido é que a gente vai conseguir ajudar de melhor maneira o espírito. E para que a gente consiga fazer esse trabalho, executar esse trabalho em grupo, né, mantendo-se unido o grupo mediúnico de encarnado, mantendo a intuição, mantendo a nossa mente ligada com os espíritos mentores, a gente tem que ter alguns cuidados, né? A gente que trabalha na reunião mediúnica. O preparo durante a semana, a gente tem que fazer durante a semana inteira, porque a gente sabe que a gente não é médium só na hora da reunião. A gente sofre influência todo momento da nossa vida. Então a gente tem que buscar leituras edificantes, né? Não necessariamente só espírita, mas leituras positivas que nos tragam alguma coisa positiva. A gente tem que ter cuidado na alimentação, né? Para o nosso próprio bem, evitar comer muita comida pesada, se tiver vício de algum vício, cigarro, bebida, tentar evitar, se não conseguir evitar, pelo menos diminuir bastante, né?
nesse sentido. E a vigilância e a oração. A vigilância na conduta e a oração no coração. Né? Isso todos nós temos que fazer diariamente. Nós que somos espíritas, trabalhadores da lide mediúnica, temos que estar sempre com essa ideia, nesse tipo de preparo. No dia da reunião, a gente precisa apertar mais ainda esse preparo, né? A gente tem que continuar com as leituras edificantes, e agora a gente pega aquelas leituras de caráter espírita mesmo. O Pão Nosso, Caminho, Verdade e Luz, essas mensagens tão boas que a gente tem para a gente preparar mesmo para a reunião mediúnica. A gente vai tomar mais cuidado ainda com a alimentação. No dia da reunião, quem fuma, tenta não fumar de forma nenhuma. Quem bebe, tenta pelo menos nesse dia não beber de forma nenhuma. Evitar de comer carne, né? Diminuir bem o café, se possível até evitar. Por que isso, gente? Porque a gente lê lá em André Luiz que quando a gente se encharca muito dessas comidas muito condimentadas, gordurosas, o espírito sente essa emanação. E para concentração também é muito difícil. Se a gente, por exemplo, a gente trabalha à noite ou de dia, se a gente almoçar muito ou jantar muito, a gente fica com sono, fica pesado, fica difícil a concentração. Então a gente tem que tomar esse cuidado. De novo a vigilância na conduta, ainda com mais cuidado. Nesse dia a gente vai tentar relevar tudo, né? Não vamos discutir, a gente deixa para outro dia, e a gente vai ficar em constante oração. Não aquela oração decorada, mas assim, sempre com o coração elevado a Deus, a Jesus, sabendo que a gente vai ter que trabalhar com a esfera espiritual hoje, no dia da reunião. Antes da reunião, quando a gente chega aqui no nosso centro espírita, a gente deve evitar aquele burburinho da entrada. É lógico que quando a gente fica uma semana sem ver o companheiro, a gente quer abraçar, quer confraternizar, quer conversar, que a gente possa fazer isso sim na hora que a gente chega lá embaixo, mas com a voz mais baixa, né? E a gente vai conversar só assuntos elevados, só coisa positiva. Se tiver com algum problema, a gente fala, preciso falar com você no final da reunião. Se tiver algum recado, depois da reunião eu passo o recado, para que a gente já possa estar harmonizado, né? Aí a gente cumprimentou todo mundo lá, a gente sobe para a sala de reunião, né? Aí a gente começa a ficar concentrado. E para a gente se concentrar melhor, a gente traz uma mensaginha, cada um traz uma mensagem que a gente pega lá embaixo, e a gente vai lendo em voz alta. Porque aí evita a conversa paralela. Às vezes a gente vai fazer algum comentário que não deve, porque o espírito comunicante já está aqui. Aqui já estão os espíritos mentores. O ambiente já está preparado. Então a gente tem que manter esse ambiente, né, elevado, para que o espírito não sinta assim. E se alguém chegar atrasado, não vamos parar a reunião para falar oi, não. A gente faz um oizinho, só um sinalzinho assim, né? E depois a gente beija, a gente cumprimenta, a gente conversa depois da reunião, né? É nesse sentido. E depois, durante a reunião, qual que tem que ser a nossa atitude? A gente deve manter-se em prece, né? Em prece sempre. Sintonizado com os espíritos mentores da casa, né? Seja qual for o meu trabalho, eu sendo médium, eu sendo doutrinador, eu sendo passista, dirigente, eu tenho que me manter dessa forma. E eu tenho que realizar o meu trabalho. Cada um tem o seu trabalho já especificado na reunião mediúnica. O médium vai trabalhar na concentração para receber espírito. O doutrinador vai trabalhar prestando atenção na reunião, não está de olho fechado, está de olhinho aberto, alerta, para ver qual espírito vai comunicar, quem é o médium que está precisando de ajuda, né? E o sustentador está ali firme, se é que ele não faz um trabalho paralelo, se ele está ali só por passe, ou para fazer a sustentação. Quando eu falo só, não que seja menos importante, mas ele vai exercer só essa função, né? Ele não vai doutrinar juntamente, então que ele também possa estar com o seu pensamento elevado em Deus, em Jesus, né? E manter sempre o amor e a dedicação. É isso que nos traz aqui na Casa Espírita. Amor e dedicação no consolo e no acolhimento dessas criaturas. Então a gente não pode perder isso de vista,
né? Então, dado essa introdução aqui preliminar, a gente pode partir para discussão, né? Apresentação de ideias, porque a gente entende que para a gente melhorar como grupo, a gente tem que tirar as dúvidas que a gente tem um do outro. Então, se alguém tiver alguma dúvida ou alguma colocação para fazer, que possa fazer agora, que a gente pode discutir aqui em grupo. Não vai calar para sempre. Não pode calar. É uma das oportunidades que nós temos e que nós precisamos de prestar muita atenção, que aqui tanto é uma escola para nós, quanto é um hospital para os enfermos, né? E também uma casa de orientação. Porque se nós viermos aqui pensando que nós vamos fazer a caridade, vai auxiliar, nós já podemos começar a pensar diferente, porque nós aqui estamos recebendo uma grande instrução de vida. Através dos exemplos que nós temos diante das dificuldades dos nossos irmãos que já partiram, nós vamos pegar e observar qual é a estrada que ele percorreu, qual é a estrada que eu estou percorrendo. E nós vamos achar isso dentro do Evangelho, que vai ser o melhor caminho para auxiliar aquele espírito. E automático a nós também. Porque se nós só passarmos para eles do Evangelho e para nós não passarmos, aí a dificuldade vai ficar para nós também. Nós estaremos perdendo uma parte do nosso tempo, que é muito valioso dentro do aprendizado, né? E os mentores estão aí, nos auxiliando, nos amparando. Emmanuel, André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda, né? Então eles têm para nós o maior zelo, o maior carinho, né? Para que a gente possa usufruir de tudo isso que a doutrina nos oferece. Para isso, a questão hoje em foco, que o que mais está pesando é a doutrinação. Quando nós passarmos a conhecer toda essa instrução do Evangelho, então o amor em nós vai ser um pouco mais amplo e nós vamos ter condições de auxiliar aqueles irmãos em necessidade, né? Aí nós vamos ter essa coesão, Silvia, que você falou. Aí vai se tornar um objetivo único das nossas reuniões, né? Aí qual que serão as nossas dúvidas? As dúvidas serão tiradas com carinho, com respeito, né? E é o crescimento, né? E sempre lembrar daquela parte que Jesus apresentou para nós dos talentos, né? Dentro do Evangelho. Se Ele nos deu alguns talentos e nós, com o nosso esforço, multiplicamos, né? Então Ele vai nos oferecer outros talentos. E isso é o progresso. Isso é a evolução. É por isso que a doutrina é uma doutrina progressista, de estudo, de conhecimento, em benefício do nosso semelhante, em benefício nosso próprio. Gente, então a gente percebe a necessidade da harmonização entre o grupo, né? Nós aqui, nós tratamos especificamente da doutrinação a semana passada. Hoje nós podemos abordar até os problemas com os médiuns, as dificuldades, né, as dúvidas que os médiuns também têm, não só o doutrinador, porque da outra vez foi mais focado na doutrinação. E os médiuns falam assim, também tinha muita dúvida, né? Que a gente pudesse abrir para essas dúvidas, para essas dificuldades, ou mesmo para trazer alguma orientação, algum objetivo que ele acha que a gente deve modificar, alguma coisa nesse sentido, né? Então a gente percebe que a gente tem que ter isso em mente, que nós todos aqui reunidos, os encarnados, a reunião mediúnica dos encarnados, nós estamos trabalhando com um único foco, com um único objetivo, que é atender o espírito comunicante.
Todos nós temos o mesmo objetivo, todos nós queremos que ele seja amparado e socorrido. Mas a gente não consegue fazer isso sozinho, porque a gente não tem o alcance que a equipe mediúnica, a equipe espiritual tem. Então a gente tem que estar sempre ligado a eles, com a intenção de ajudar essa criatura que está comunicando aqui, né? Então o médium tem que estar pronto para receber aquela criatura. E o doutrinador tem que estar pronto para esclarecer aquela criatura, né? Nesse sentido. E nesse sentido, às vezes a gente acha algumas dificuldades. Às vezes o doutrinador tem dificuldade ao abordar um tema, né? E a gente podia aproveitar esse momento para tirar alguma dúvida que alguém possa ter. Silvia, no caso, eu dou a primeira passividade, né? Na primeira passividade, o espírito me desgastou bastante. Na segunda, eu sinto que é um espírito que também está com muitas necessidades. Eu posso, por exemplo, não recebê-lo. Gente, ela falou Silvia, mas todo mundo pode dar, né, a sua opinião. E o Antônio também ali vai ajudando, às vezes, alguma aresta que ficar, a gente vai consertando, todo mundo junto. Então, eu penso assim, o médium, ele é sempre a autoridade maior sobre o seu corpo, né? Ele que sabe se ele recebe ou não o espírito. Mas, agora é a Silvia falando. Eu acho assim, se a gente veio aqui para receber esses espíritos, esses irmãos, a gente vai ter capacidade para receber. Se ele está no meu campo, é porque isso foi permitido e eu vou conseguir. E a gente não pode esquecer que nós temos o nosso orientador mediúnico da equipe espiritual, que está ali para renovar as nossas energias conforme a gente vai perdendo durante a reunião, né? Muitas vezes a gente se recusa a receber o espírito porque às vezes a gente não tem tanta confiança assim que vai receber de volta aquela energia, ou às vezes a gente está com medo porque é um espírito muito difícil e às vezes a gente está com medo, mas a gente pode receber sim. Mas se você não quiser, você é livre também, não existe problema nenhum. Desde que você tenha a consciência de que aquele atendimento teve que ser adiado, né? Que aquela criatura vai ser atendida sim, de outra maneira. A melhor maneira seria ela poder ser incorporada no seu campo e receber o choque anímico. Mas se não foi, ela foi atendida também. Então você pode escolher ou sim ou não. Né? Mas eu fico sempre com o sim, da gente receber sempre o espírito, né? E entrar em oração. E mesmo sabendo que isso é temporário, né, Silvia? Talvez esse mal-estar, esse torpor, essa fraqueza é temporário, ela não perdura, né? E tem assistência, né? Porque aí mesmo assim, até no final da reunião, já melhorou, né? E outro caso também, vamos imaginar, se aquilo que nós estamos sentindo, aquilo que os médiuns sentem, se é que o espírito, né, passou para o médium, agora imagina a aflição daquele espírito, como ele está sentindo, né? Vamos imaginar isso. Então, se nós desdobrarmos um pouco mais dentro, né, da caridade, né, que entendemos que seja e então vamos esforçar mais um pouco para ajudar, né? O Zé Mauro falou uma coisa muito interessante, muito importante para a gente saber, porque às vezes a gente ouve assim o médium, e eu falo porque eu também sou médium, às vezes a gente reclama muito que a gente sofre muito, a gente sente muito fisicamente, às vezes, o sofrimento do espírito. Mas o Zé Mauro falou uma coisa muito importante. Quando o espírito entra no campo mediúnico da gente, a gente sente todas as emoções e as energias dele, mas ele também sente a da gente. Por isso que a gente tem que ter todo esse preparo para que a gente possa estar equilibrado, para que ele sinta essa energia positiva e possa refletir um pouco, que ele tenha sua dor pelo menos acalmada, né? Então, é nesse sentido que eu falo que a gente deve trabalhar sempre, né? Que a gente sabe que
depois essa energia que a gente despendeu, ou todo esse sacrifício que a gente imagina estar fazendo, é recompensado. A gente sabe disso, a gente tem história nos livros que a gente vê, André Luiz, Bezerra de Menezes conta aquela famosa história, né, em que quando ele desencarnou, ao acordar, né, ele foi até a janela, tinha muitos espíritos cantando uma música e acenando para ele, e ele olhou e não conhecia nenhum, e o orientador que estava ajudando ele, o médico, disse assim: você não conhece nenhum? Ele disse: não. Ele falou assim: todos esses aí são aqueles anônimos que você tratou na reunião mediúnica, que eles estão aqui te agradecendo. Quer dizer, a gente sabe que tudo que a gente faz de bem para o outro, a gente está fazendo para a gente mesmo, né? Então é nesse sentido que a gente sempre deve tentar ajudar no trabalho. A gente só não deve trabalhar, Bruna, quando a gente está fisicamente debilitado. Uma gripe muito forte ou uma doença mais grave, né? Agora, um leve resfriado, uma pequena rinite, um pequeno cansaço, né? A gente pode muito bem trabalhar. Aconteceu comigo, estava fazendo um tratamento em mim, terapia do amor. Aí a médica foi falado que tinha uns amigos ali que eu tinha feito o atendimento, né? Que eles estavam muito bem, que eles estavam ali também ajudando. Foi uma emoção tão grande, eu falei: meu Deus, eu não mereço, né? Porque a gente sabe que é pouco, eu particularmente, pouco que a gente... Mas a gente vem, né, com boa vontade, aquele sentimento de ajudar, às vezes até a gente eu envolvo tanto assim que eu falo: meu Deus, me ajuda. Porque, né, estou precisando de ajuda. A gente se condói, né? A sensibilidade da gente capita assim, fica... Então eu tive essa oportunidade de ouvir isso aí também. Então eu achei assim, realmente é isso aí mesmo. A gente mais recebe do que doa. Até que ponto eu expresso o sentimento do espírito? De novo, eu vou passar a minha experiência, o que a gente estuda no Cohen, no livro, né? A gente deve expressar o sentimento do espírito todo. Agora, a intensidade é que não precisa ser tão forte. Se o espírito está esbravejando, eu posso falar com uma voz um pouco mais enérgica, mas eu não preciso gritar na mesma altura que ele está gritando, né? Porque aí vai ser uma indisciplina minha. Porque o médium, o que é? O médium é aquele transmissor de recado. Quando você recebe um recado, né? Alguém pede para você transmitir um recado, ou você assistiu uma briga, por exemplo, aí você vai contar para alguém aquela briga, você não faz a mesma coisa na briga, você só conta, né? Assim, às vezes você se emociona, às vezes até algumas lágrimas podem cair, né? Evidente. Mas você não vai vivenciar da mesma forma que o espírito, porque senão vai ser falta de disciplina do médium. Então a gente evita bater na mesa, falar palavrão, gritar, além do limite. A gente sabe que muitas vezes os espíritos falam mais altos, né? Às vezes eles choram muito, né? A gente não pode frear isso, mas a gente deve, no sentido, o abuso, o exagero. A gente não pode arrastar a cadeira, se levantar, se debater, querer enforcar o doutrinador, né? Tudo isso daí é indisciplina do médium. Agora, transmitir o que ele está sentindo, a gente deve fazer da maneira mais fiel possível, né? Essa disciplina minha, porque até algum tempo atrás eu deixava acontecer sem essa preocupação, mas agora com esses estudos, assim, eu estou vendo que eu tenho que me preocupar mais com isso, por isso que eu estou perguntando. É importante o médium também não ficar tão preso assim, porque de repente ele perde a espontaneidade, né? De repente o espírito, ele quer que o espírito comunique muito certinho, e a gente sabe que o espírito desequilibrado não vai conseguir fazer isso. Mas se o espírito veio ali e ele quer enforcar o doutrinador, você não vai enforcar, mas você pode falar: ai, que vontade de te matar.
Você pode expressar em voz alto aquela vontade que você está sentindo. Eu queria bater nessa mesa aqui até essa mesa quebrar. Mas não bater, né? Eu queria jogar essa jarra d'água na sua cara agora, porque eu não aguento mais, mas não precisa fazer. É nesse sentido. E a voz mais alta, um pouquinho, é natural, né? Porque ele está se expressando. Você não pode gritar de forma que até os vizinhos vai escutar, né? É nesse sentido. Porque muitas das vezes esses espíritos, né, em necessidade, assim, não está aqui por livre e espontânea vontade. Muitas das vezes eles estão aqui amarrados, né, sendo seguros, né? Então, muitas das vezes eles relatam, falam, se não tivesse esses guardas aí, vocês iam ver o que eu ia fazer, né? Então, o médium, né, é normal, é natural, ele sente toda a ação do espírito. E então, o que é a educação mediúnica? É o controle dessas emoções. E é muito importante a oração no grupo, né, para que acalme mais ainda esses espíritos. Exatamente. Esse esquema que eu fiz foi justamente para isso. Um ajuda o outro. Quando um espírito ajuda, mas não é levantando e fazendo, não, ajuda mentalmente, viu, gente? Quando um médium recebe um espírito muito agressivo, né, o doutrinador vai tentando conversar e os outros médiuns que estiverem ouvindo a comunicação, que não tem espírito no campo, mentalmente, ele vai mentalizando harmonia, paz, serenidade, para que aquele espírito possa receber tudo isso, para que ele se acalme para poder ouvir. Então, é nesse sentido que um ajuda o outro. O companheiro passista pode mentalmente enviar energia calmante para aquele companheiro, né? Para o médium, para que ele fique mais fortalecido. Tudo isso pode ser feito, né? Nessa hora. É nesse sentido que a gente está querendo mostrar para vocês que a harmonia do grupo tem que funcionar. Agora, a respeito da expressividade do espírito, cada médium tem uma dificuldade. Eu, naturalmente, já falo muito com as mãos, né? Eu converso e vou balançando as mãos. Isso é uma característica minha. E quando eu vou receber um espírito que eu vejo que ele está muito agressivo e violento, muitas vezes eu sento em cima das mãos, eu ponho a mão debaixo da minha perna. Porque eu naturalmente já balanço muito a mão. E se eu posso, às vezes, acertar o doutrinador, né? E os doutrinadores que trabalham comigo já ficam um pouco mais longe também, porque sabe que essa é a minha característica. Eu preciso modificar? Preciso. Eu tento fazer isso. Muitas vezes até sento em cima da mão para não acontecer. Mas às vezes pode acontecer, né? Então é nesse sentido. A pessoa viu, o doutrinador vai trabalhar com a Silvia, eu não vou encostar muito na Silvia porque ela balança as mãos. E a Silvia, não vai balançar tantas mãos, ela vai tentar segurar um pouco mais, né? Então cada um tentando se corrigir para que a reunião corra com harmonia. Por quê? Porque se eu esbarro no doutrinador, eu me desconcentrei, o doutrinador se desconcentrou e eu posso até machucar o doutrinador. E às vezes o espírito sai do campo, porque eu me assustei, já não estou servindo o espírito. Já corta. Então é esse o objetivo da nossa reunião, né, gente? Mais alguma coisa? Vamos lembrando aqui que a gente tem de dificuldade, o que a gente quer falar. Eu também tenho cuidado. Eu vejo gente, às vezes, doutrinar, ficar de frente para a pessoa. Eu procuro ficar sempre de lado, ou atrás. Tá? Justamente porque você não sabe o que pode vir. No caso de espíritos hipnotizadores ou fascinadores, né? Que o médium sempre dá passividade nesses tipos de espírito. Isso pode ser um animismo do médium, ou pode ser uma obsessão pelo qual o médium está passando. A gente sempre fala que doutrina espírita tudo depende. Pode ser uma coisa
e pode ser outra. Pode ser que o médium ele esteja realmente fazendo um animismo, né? Ele tem essa característica, esse conflito, né, de ter trabalhado com hipnose, de ter trabalhado com alguma coisa assim, e ele vem sem querer. Quando a gente fala animismo, gente, ele não é consciente disso, né? Ele não sabe que está acontecendo um animismo. Pode ser também que ele tenha sintonia com esse tipo de espíritos, então esses espíritos eles chegam mais facilmente nesse médium, né? E a gente sabe que isso acontece. Tem médium que recebe muito suicida, tem médium que recebe muito espírito inteligente, tem gente que é médium que recebe espírito muito agressivo, né? Então a gente sabe que tem médium que tem uma capacidade de receber aqueles espíritos do umbral profundamente agressivos. Mas se a gente observar, são médios parece que já preparados, eles têm uma força física, a compreensão física deles já é mais forte do que uma pessoa mais mirradinha, né? Porque a energia que se consome ali é muito grande. Então a gente sabe também que existe isso, às vezes a sintonia é mais fácil de ser feita com aquele espírito. Então, a reunião mediúnica ocorre na esfera espiritual, então a esfera espiritual escolhe o médium que está mais apto para receber aquele espírito. Então, é por isso que às vezes acontece. E se for preocupar, assim, em termos, o prejuízo é muito grande. Igual no caso, Bruna, procura tranquilizar o seu pensamento, fazer da melhor forma possível. Se for anímico, você vai estar recebendo do mesmo jeito que fosse um espírito comunicante que não fosse o seu. Então, e se for um espírito, igual você diz, que é um hipnotizador, ele vai receber também, né, doutrinação, vai receber o amparo. O tratamento continua do mesmo jeito. É por isso que nós sempre falamos, né? Não tem diferença, porque nós somos encarnados, nós estamos encarnados, né? Mas é espírito do mesmo jeito. As dificuldades são as mesmas. Então, é essa educação que precisamos de ter, estamos procurando ter, e a dedicação para que isso aconteça, né? Agora, se fôssemos parar, se fosse nos preocupar com as deficiências que temos, como que nós ia fazer, né? Eu assisti a palestra da quinta-feira aqui, que eu estou ouvindo na quinta-feira. O palestrante, eu não vou me lembrar o nome dele agora, mas ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou assim, que a gente nunca viu Jesus, na história do Evangelho, a gente nunca viu Jesus andando com as pessoas iluminadas, com as pessoas puras, né? Jesus, ele se reunia com as pessoas, com as prostitutas, com os cobradores de impostos, com os doentes, os leprosos, porque esses é que precisavam de médico, né? Assim também somos nós. Se a gente for esperar ficar perfeito, puro, para poder ajudar, a gente não vai conseguir, né? Então a gente ajuda com o pouco que tem. E o pouco que a gente tem, às vezes, é tudo para um espírito que não tem nada, né? Então, a gente tem que fazer o melhor possível nesse sentido. E quando a gente fala animismo, às vezes o médium se preocupa muito, mas o médium não tem condição de saber que ele está fazendo um processo anímico. Às vezes, ele tem um insight, ele percebe que foi anímico, mas na hora que ele está dando a comunicação, ele não sabe, ele não tem ideia que seja. E muitas vezes o doutrinador também não sabe. É só com a prática mesmo, e com o conhecimento que ele tem do companheiro, da lide mediúnica, é que ele vai perceber que aquele companheiro está vivendo um conflito. Por isso que ele está fazendo um animismo. E aí esse próprio companheiro vai ajudar, levando o nome no atendimento fraterno, ou conversando com o próprio médium, que você precisa fazer um tratamento, alguma coisa nesse sentido. Então, a gente que é médium deve se esquecer um pouco desse fantasma do animismo, né? Porque a gente não faz isso porque quer, né? Os animismos que eu tenho tratado, vivenciado, ele próprio já é um tratamento. Ele próprio. Eu já aconteceu assim, uma meia dúzia assim, de
Aí durante, assim, quando vai andando, que eu percebo. Aí eu percebo e vou tal, né? Aí no fim eu sempre faço uma perguntinha para o médico, só para testar. Já aconteceu com você, né? Só Já aconteceu. E o próprio animismo, dessa forma, quando é puro, assim, o próprio médico puro, já é um tratamento. É terapêutico, né, É Antônio? uma maravilha. É uma maravilha. Assim, com as minhas publicações. E é assim, eu já falei para vocês que eu sei o começo e o final. Nem sempre também eu sei também o começo e o final, mas a maioria das vezes. Eu me preocupo com o palavreado, que muitas das vezes a gente recebe entidades bem pesadas. Então, eu me preocupo muito. Então, de vez em quando, eu pergunto, gente, se tiver algum problema, você chega e fala. Porque eu não tenho esse negócio de melindrismo. Eu acho que tudo para ajudar a gente a crescer é válido. Então, de vez em quando, eu falo. Vocês, se tiver alguma coisa para falar comigo, chega e fala, não tem problema nenhum. E outra coisa também que eu me preocupo, várias vezes tem acontecido mesmo, e é eu sumir, simplesmente eu sumo. Quando termina a reunião, que eu volto, aí eu me preocupo, eu dormi. O que aconteceu? Às vezes acontece que dentro da reunião alguém falou, olha, você estava lá ajudando, entende? Mas nem sempre tem alguém que fala. Então a gente fica assim, preocupada com isso. Isso aí é característica de cada médium, né? De lembrar ou não, ser consciente ou não. Então, isso aí, vamos lembrar lá do Cohen de novo que a gente fez. Por isso que a gente pede, desde o primeiro dia do Cohen, para a pessoa seja vigilante, mudar as suas atitudes. Porque uma pessoa que é médium inconsciente e ela tem uma vida regrada, não leva uma vida de falar palavrões, falar palavras de baixo calão, ou mesmo algumas atitudes indevidas, quando ela for comunicar, mesmo que o espírito queira fazer assim, ela não aceita fazer, porque ela não tem esse costume. Agora, se é uma criatura que carrega consigo esses maus hábitos, a hora que ela fica inconsciente, vai fazer. Aí fala assim, não, foi o espírito, mas você deixou. Né? Está lá no seu arquivo. Então, isso é de cada espírito. E você pode ter certeza que os orientadores dessa casa aqui, eles são orientados pela coordenação de doutrina. Se estiver acontecendo alguma coisa assim, o orientador da sua reunião vai chegar em você, vai falar, vamos ver o que está acontecendo, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Né? Ainda mais você que já dá abertura, fica mais fácil ainda. Né? Fica muito mais fácil. Os mentores fazem, de vez em quando, fazem muito alerta. Eu nunca vi mentor assim falar, está tudo muito animismo. Nunca vi. Pode ser que está tendo muito animismo. Animismo tem mesmo. Toda comunicação. Microfone. Sim. Vigilância, sempre eles alertam, né? Oração, vigilância. E num caso de um médium que está frequentando a reunião, tudo, mas de repente ele para de dar passividade. Ele não sente e também não sabe explicar. Bom, aí no caso também a gente tem várias situações que a gente pode analisar. Às vezes o médium está passando por uma dificuldade qualquer, um conflito qualquer, que às vezes a gente não sabe, nem ele próprio sabe. Então é dado um tempo para ele, a espiritualidade suspende essa faculdade um tempo, a gente vê isso lá no Allan Kardec, livro dos médiuns, fala isso, suspensão, né? Para ajuda. Pode ser também, também tem suspenso porque você não está se dedicando. Pode ser nesse sentido, você não se dedica, você não se concentra, você não se prepara e na hora da reunião você não consegue alcançar a boa concentração para fazer a comunicação. E pode ser por uma dificuldade qualquer, assim, de doença, de alguma coisa.
Aí, nesse sentido, quando acontece isso, conversa lá com o orientador da sua reunião. A gente tem aqui o atendimento fraterno. O Antônio sempre fala assim que nós temos cadeira cativa no nosso plano de saúde aqui do hospital. Então, a gente dá o nome lá no atendimento fraterno que o tratamento vem. Né? Se for por alguma dificuldade, vem uma orientação. Se for por algum problema de saúde, fica suspenso durante um tempo. E assim que o médium tiver condição, ele volta a dar passividade. E se ele não tiver condição de dar passividade mais, continue frequentando a reunião mediúnica, fazendo a sustentação, fazendo o passe, fazendo a doutrinação. Né? Se eu quiser, vamos supor, eu não estou com problema de saúde, está aqui. Eu não estou com problema de saúde, mas eu estou cansada, eu quero dar um tempo. E isso daí é sugestão. Como eu posso saber se é uma sugestão minha ou é uma sugestão de uma entidade? Esse ponto já é mais difícil. Você está cansada por quê? Você está trabalhando muito, está com esgotamento físico, porque às vezes o problema de saúde não é só uma doença grave. Às vezes é um estresse, às vezes é um esgotamento físico, às vezes é um problema que está te torturando a cabeça e você não consegue pensar outra coisa, só pensa aquele problema. Pode ser tudo isso. E tudo isso a gente pode trazer para o orientador para a gente poder fazer tratamento, que isso aí ajuda. Mesmo que você tenha lá um conflito familiar, um conflito com um filho seu que está com problema, e você não tira isso da cabeça, vira uma ideia fixa, né? Então, isso daí atrapalha também, né? E às vezes você fala assim, não, eu não quero trabalhar mais, porque o espírito está querendo te tirar da jogada, né? Então, a gente nunca opta por não trabalhar. A gente sempre pode pedir orientação. Fala, ó, eu vou no atendimento, eu estou me sentindo muito cansada, não estou conseguindo trabalhar. O que acontece comigo? Nunca dispensar tratamento médico. Dita. Tratamento espiritual da casa. Quando, igual você. Conversa com o dirigente, conversa com o atendente. Procura. O plano está aí, o pai está aí para ajudar. Plano de auxílio espiritual. Você que sempre trabalhou na área de saúde, você já observou que os médicos também vão aos médicos? Somos assim, somos necessitados, temos dificuldades, temos necessidades. Quantos e quantos, né, de nós já estamos sendo tratados ou já fomos tratados com esse mesmo problema? Às vezes é um desânimo, às vezes é uma ideia, uma sugestão, né? Então, essa sugestão, quando vem, que percebemos isso, ao invés de nós alargarmos as reuniões, nós estreitamos elas. Ao invés de vir 2 vezes por semana, nós vem 4 por semana, né? E tem uma situação para nós também que nós não podemos esquecer de jeito nenhum e nem abandonar. O médium precisa de reunião de evangelho. O médium, sem reunião de evangelho, a dificuldade é muito grande para ele. Por exemplo, já falei para vocês que eu tenho várias reuniões, todas mediúnicas. E eu só recebo, às vezes, só espíritos pesados mesmo. E tanto é que no domingo, depois que eu saio daqui no domingo de manhã, tenho outra reunião lá, quer dizer que lá foi pedido pelos mentores que ficasse uma quantidade só de pessoas, né, e que precisava ser feito um trabalho, e esse trabalho é com entidades bem pesadas mesmo. Então, o que eu pergunto é o seguinte, quer dizer que os únicos dias que eu não trabalho é quinta e sexta, que esse dia eu tiro para mim. O resto é direto, mediúnico. E eu não tenho um trabalho assim de estudo, a não ser esses que nós fazemos aqui. Mas eu não deixo fazer o evangelho no lar todos os dias, às 6 horas a gente faz. Só isso é o suficiente.
Aí, Dita, quem vai observar é você. Porque muitas vezes, eu estou na reunião de quinta-feira aqui, que é evangelho, mas eu chego na reunião, aí eu olho a minha unha, vejo meu sapato, nem estou ouvindo o que o moço está falando lá, não está entrando dentro de mim. Talvez a sua leitura, é lógico que o estudo é sempre bom, com a ideia do outro, tanto é que eu citei a história dele, porque me chamou a atenção, né? É sempre bom, mas às vezes no caso de uma falta de tempo, você trabalha, você tem seu filho, você tem sua família, às vezes você não consegue, mas que você faça a leitura em casa, que você possa assistir uma palestra, às vezes no DVD, como você pegou o DVD, assistiu, né? De vez em quando, uma vez por mês, que você tente fazer isso. O quanto mais, melhor, mas se de repente não dá para vir, eu acho que se você se esforça, muito mais do que ir no estudo, é vivenciar o Evangelho. O estudo é só para sinalizar, para mostrar para a gente como é o Evangelho. Para a gente conhecer a criatura evangelizada, trocar experiências. Mas não adianta nada eu ir na reunião só para fazer número. Eu tenho que ir lá para ouvir e buscar para mim aquele ensinamento. Então, porque já me falaram... Então, gente, só um minutinho, Dita. Essa é uma opinião minha. Se alguém discordar alguma coisa, viu? Então, já me falaram que é para me diminuir essas reuniões. Porque diz que fica muito pesado para a gente. Mas, é como eu já disse, eu confio muito na espiritualidade. Eu acho que, se a gente está fazendo alguma coisa para ajudar esses nossos irmãos, é impossível que a espiritualidade vai deixar acontecer alguma coisa com a gente, a não ser que a gente abra e guarde, né? Presta atenção um pouquinho. A Marlene mandou uma mensagem aqui, que está assistindo na internet, viu? Se quiser para dar uma alôzinha para ela. Alô, Marlene. E Estamos aí, aqui reunidos, de coração. presta atenção no assunto, Marlene. Depois você vê aqui o que nós estamos fazendo. Dita, eu acostumo, assim, observar as coisas e eu gosto muito de ver o exemplo das outras pessoas, a experiência das outras pessoas. Em relação ao estudo do Evangelho, ele é muito importante que seja em grupo, porque eu leio o Evangelho, eu vejo e entendo de uma forma. Às vezes, nas outras leituras que eu faço, em outros livros, né, de auxílio, eu pego muitas coisas do Evangelho, mas às vezes uma simples palavra do palestrante ali, que está passando ali o estudo do Evangelho, a gente vê uma outra situação do Evangelho que a gente não conseguiu ver ainda. Então, e nós ter experiência de, junto com outras pessoas, de ver as necessidades, as condições das outras pessoas. Então, o exemplo, a convivência dentro do Evangelho é muito importante, porque nós podemos ler o Evangelho, estudar o Evangelho, mas conviver, né, com mais pessoas, né, obter orientações de, assim, outras pessoas é muito importante. Então, se você puder organizar um tempo para você frequentar reuniões de Evangelho, é muito interessante. Não só para você, mas é para todos, para todos. A respeito de a quantidade de reunião mediúnica que eu participo, por exemplo, né? A Dita falou que participa de várias, que já falaram que era bom que ela diminuísse. Essa é uma opinião particular minha, né? A criatura é que sabe o seu limite. Da mesma forma do seu trabalho. Se você consegue trabalhar 3 períodos sem se desgastar, você trabalha 3 períodos. Tem gente que trabalha meio período e se desgasta. Tem gente que trabalha 2 períodos e está bem. Tem gente que trabalha 3 períodos e está bem. Então, acho que a própria criatura é que vai regular isso. Se você acha que está cansada, que você acha que está ficando esgotada, você é que vai avaliar. Você não pode abandonar simplesmente, mas você pode refletir, pensar e chegar a alguma conclusão, porque você tem o seu livre-arbítrio.
Aconteceu isso comigo, eu trabalhava na casa, que eu trabalhava um dia na casa, eu fazia 3 trabalhos de tarde e depois um à noite. Eu chegava à noite, eu estava esgotada. Eu trabalhava o dia inteiro. Fazia barba, cabelo. Eu fazia atendimento fraterno, depois eu fazia desobsessão, depois eu fazia passe magnético e depois eu fazia COEM. Que às vezes, né, era muita coisa. Aí eu deixei o passe magnético, que era doação de energia, né? Eu deixei o passe magnético. E depois, por outra contingência, eu deixei a mediúnica, porque meu pai ficou doente e eu precisava de mais tempo. Mas aí eu escolhi uma reunião que eu achei que eu podia abrir mão, que podia ter mais gente lá que trabalhava, que ia ser melhor, porque eu me senti esgotada. Então eu acho que a gente tem esse livre-arbítrio, sim, Dita, de poder escolher. Só que eu mesmo não sinto assim que me afeta em alguma coisa. Eu sinto até bem, porque esses dias que eu tive que afastar das reuniões, né, por motivo de saúde, a gente sente falta demais. E não sei se eu sou muito Caxias, sei lá, eu fico pensando, deixei de ajudar um, deixei de ajudar o outro, porque a gente fica, né, parada. Mas, de novo, a gente tem que usar o raciocínio. Para a gente poder ajudar, a gente tem que estar bem. Então, se você acha que não está te afetando, você está bem, pode continuar o tempo necessário que for, né? Agora, se você acha que está esgotada, que está cansada, você pode se afastar de alguma, porque senão você não vai conseguir produzir. Você está lá só sentada sem produzir, né? Porque você começou o trabalho aí falando que às vezes você se sente cansada na reunião, né? E não sabe, às vezes não dá comunicação e tal. Então a gente às vezes precisa avaliar. Isso aí só quem sabe fazer é você. Você é que sabe do seu limite, do que você pensa. A gente pode trocar ideia. Mas assim, a conclusão é sua, porque o sentimento é seu. Volto a repetir aquela situação. O exemplo é a parte que mais nos toca. Eu li numa revista outro dia, ou em um cartaz, eu não tenho muita lembrança, estava escrito assim, estava lá uma foto do Chico, psicografando, falando assim, e se o Chico tivesse dormido? Então nós pensamos às vezes, assim, nós com o nosso próprio raciocínio, muitas das vezes a gente não tem assim a direção certinha, mas se unir com a experiência de outras pessoas e se unir assim com outras pessoas, né, direto ou indiretamente, nós vamos perceber que nós somos pessoas também comuns, né? Não somos diferentes das outras pessoas, né? E que temos que tocar o barco de acordo com as nossas forças, né? Existe o homem forte, que é para trabalhar de chapa, e existe aquele homem intelectual. Então cada um é no seu. E nós é que temos que saber, igual a Silvinha falou, nós é que temos que saber isso aí. Se não te afeta, se não te prejudica, se você se encontra equilibrada, se você não tem mudanças de atitude, assim, que dê uma diferença muito grande, continua trabalhando. Viu? Falando de mim, eu acredito que me faz tão bem, eu não tenho nenhum desgaste, não sinto nenhum desgaste, e ajuda, que eu vejo muito isso, a ajuda que a gente recebe aqui, cada reunião que você vem, você está com um problema sério, você resolve ele, e eu acho que é aqui que a gente encontra a solução, é aqui que eles dão força, coragem para a gente a resolver os problemas. Então, falando de mim, eu repito sempre em ter mais reuniões que puder, para mim é melhor. Eu disse que eu não sinto medo, né? Eu não sinto assim, eu sinto aquela.
Eu me sinto bem, eu não sinto assim, igual fala, sente cansaço, ou, a não ser o que eu disse para vocês aqui, que de vez em quando, na reunião, então, às vezes eu falo, olha, gente, vocês ficam de alerta para ver o que está acontecendo. Se eu dormir, se realmente, né, foi o que eu disse atrás sobre isso. Mas eu não sinto mal, não sinto esgotada, de jeito nenhum, das reuniões que eu faço. Eu queria comentar uma coisa, assim, eu percebo assim na conversa com os médiuns, muita gente conversa com a gente sempre ouve. O médium, quando ele frequenta a reunião mediúnica e ele é muito produtivo, 2, 3, 4, 5 comunicações, de repente ele fica lá um tempo, dá uma comunicação, de repente dá outra, de repente fica muito tempo sem dar comunicação, e ele vai ficando incomodado com isso. E ele acaba falando, não vou na reunião mais não, porque eu estou até com vergonha, porque eu não trabalho nada, não faço nada. Não é assim, gente. Não vamos preocupar com a quantidade. A gente se prepara, faz todo o preparo do mundo e vem para a reunião. Se de repente ficou muito tempo sem receber espírito e está te incomodando, vamos lá para o hospital outra vez, o plano de saúde. Vamos ver o que está acontecendo. De repente pode ser uma obsessão, de repente pode ser alguma dificuldade. Você sabe por que eu te falo também, Dita? Porque um amigo outro dia estava conversando, ele passou assim, uma certa, assim, que ele leu, né? Diz que foi designado do plano inferior para obsediar uma pessoa. E ficou lá certo tempo, lá, aquele espírito trabalhando naquilo, e voltou lá para aquele que tinha passado a ordem para ele, falou, conseguiu? Não consegui não. Mas como não conseguiu? Ele não bebe? Bebe. Ele não fuma? Fuma. Ele não vai no prostíbulo? Vai. Mas como que você não conseguiu? Ele falou, mas ele não para. Ele não fica um segundo parado, ele está sempre movimentando, vai dar. Então, nós não estamos dando espaço para nada, só para Jesus, entendeu? Só assim, né? Só, né? Nós estamos dando espaço para Jesus, para a gente cumprir aquilo que a gente planejou, ou os irmãos planejou para nós, né? Então, é muito importante nós trabalharmos sempre. Tem uma fala do Chico que eu nunca esqueço, né? Isso está nos livros dele. Aquele senhor que foi até ele, falou que o médico tinha falado que a vida dele estava por um filho. Aí o Chico falou para ele, trabalha que o fio engrossa. É lógico que tem que ter, né, um equilíbrio, né? Olha, se a pessoa não está aguentando, né? Mas isso aí ficou gravado na cabeça. Gente, a gente não pode esquecer que médium, e médium somos todos nós, principalmente que trabalhamos na desobsessão, nós somos assediados constantemente pelos os inimigos da luz, vamos dizer assim, né? Que eles querem o caos na Terra e não quer que ninguém se salve, a gente sabe disso. Então, às vezes, a sugestão vem muito sutil. Uma vez, eu cheguei, aconteceu algumas vezes, eu chegava na reunião, parava, pensava assim, hoje eu não vou dar nenhuma comunicação, não estou sentindo nada. Usava o braço e ficava. E ficava, e ficava, e ficava, e ficava. E por fim, aí um dia veio o Espírito e falou assim, vocês não se preparam e você se predispõe a não trabalhar. Então não tem quem faça o Espírito se aproximar de você. Você já chegou com a ideia feita de que não vai trabalhar. Pode pôr coisa na cabeça. Então, a gente tem que vir sempre disposto. Se vier bem, se não vier, estou aqui. Né? Não pode. Tomei uma bronca por conta disso. E às vezes essa coisa na cabeça já foi obsessão. uma influência. Tem que ter interesse.
Por que que é sutil? Porque ele sabe que se ele aproximar pela condição da nossa mediunidade, a percepção nossa a luzinha vai acender. Então, as ideias têm que vir sutil, superficial, né? E de acordo com o que a gente vai aceitando, aí eles vão aumentando a intensidade, porque houve uma aceitação nossa. Aí, quando a gente não perceber, a gente está entregue à preguiça, ao desânimo, né? E trabalhar é o melhor para o progresso. Não existe progresso sem trabalho. Lembra daquela mensagem que eu lembro do final dela, que fala assim: mesmo que seus pés continuem sangrando, não, mesmo que seus pés sangre, continua andando. Joelhos desconjuntados e os pés sangrando, devo seguir, continuar. Os pés sangrando, devo continuar caminhando. É porque se nós for esperar condições boas para nós trabalhar com as nossas condições... Ô, gente, é fácil fazer uma analogia. A gente, tirando a menina que é a idade do condor. É, do condor, exatamente. E mesmo o jovenzinho, às vezes, tem uma enxaqueca, uma indisposição, alguma coisa tem. E se a gente for esperar ficar 100%, a gente não trabalha. Não só na mediunidade, lá no emprego da gente também. Você fala assim: eu só vou trabalhar se eu estiver 100% bem. Ah, hoje eu não vou, porque eu estou com dor de cabeça. Amanhã eu estou com cólica. Depois da manhã, não, meu olho está lacrimejando. Aí você não vai ganhar as contas? Ganha. Da mesma forma na mediunidade. Então, a gente tem que ver que a gente nem... E pior ainda na mediunidade, porque ainda a gente sente o sofrimento do espírito que vai comunicar. E a gente sente o assédio daqueles que são... Teve uma amiga que me ligou, né, da reunião, me ligou avisando que ela não viria na reunião porque ela estava muito nervosa, havia acontecido algumas coisas que contrariou ela e ela estava se sentindo muito mal, que não vinha na reunião, não. Eu falei: então faz o seguinte, você vai lá e nós administramos um passe em você e você vai melhorar e depois você volta para casa. Ela falou: então tá combinado assim, então eu vou para me tomar o passe. A hora que ela chegou aqui, que ela colocou o pé para dentro do centro, ela melhorou. Não, agora eu já vou trabalhar, eu já melhorei, eu vou trabalhar, eu vou para a reunião. Então, Então, gente, o objetivo da nossa reunião foi esse. A gente traçar esses objetivos, né? Que nós somos um só. Nós temos que ser aquelas criaturas que estão unidas, conforme a história da vara, né? Que uma sozinha quebra, 4, 5, 6 não se quebra. Então, nós somos uma equipe, nós temos que confiar um no outro, né? Isso, feixe de varas, isso. Trabalhar um confiando no trabalho do outro e cada um fazendo a sua parte, né? A parte que lhe cabe para que ele possa trazer harmonia para o grupo, né? E não desestrutura para o grupo. Porque muitas vezes uma criatura que não se prepara o suficiente dá um trabalho danado para a espiritualidade, que tem que às vezes neutralizar aquele companheiro para poder o serviço ser feito, né? Então já que assumimos esse compromisso, vamos assumir de maneira integral, né? Nós vamos nos preparar constantemente e sempre fazendo esse tipo de estudo, sempre retomando a rota, porque às vezes a gente começa a trabalhar
e vai ficando assim muito mecânico, e a gente vai fazendo sempre da mesma forma, e a gente acaba fazendo de maneira mecânica, sem vontade. Então a gente precisa retomar a gente precisa reciclar. Então esse é o nosso objetivo, a nossa vontade do nosso estudo foi esse. Eu não sei se o tempo já está. Já? Eu tenho aprendido demais com essas reuniões nossas, com esses estudos nossos. Porque, vamos supor, dúvida a gente sempre tem, né? E tem me ajudado muito nas minhas dúvidas. E eu quero que continue. Eu já ouvi assim, Dalena, mas você vai a semana inteira, né? Porque graças a Deus é a semana inteira. Só na terça que eu não venho aqui, porque eu vou em outra reunião. Já faz uns 10 anos que eu já participo lá também. Nossa, mas isso aí te esgota, isso aí te cansa. Então, se a gente for ouvir, né, Antônio Carlos? Aí, engrossar o fio. Então, eu não esqueço dessa trabalho que o fio engrossa. Então, eu não esqueço dessa frase, tem que ficar gravado. A Cissa não quer falar, não. A hora que você sente que está por um fio, se lembra dessa frase que a Madalena falou. Então a nossa reunião de estudo nesta tarde está chegando ao seu final, mas não se esgota aqui e não vai esgotar também as nossas perguntas, as respostas, e não também vai esgotar as oportunidades que o nosso Pai de amor vai nos oferecer. Então nós vamos pedir para a Cissa fazer um encerramento. Então agradecemos a Deus, a Jesus, a espiritualidade benfeitora e amiga, por esta reunião, por esses debates. Agradecemos aos mentores, agradecemos a Jesus. E por sua oração, encerramos esta reunião. Pai nosso dos céus, santo é o teu nome. Venha o teu reino, tua vontade se faz na terra, como também nos céus. Dá-nos hoje nossa parte de pão. Perdoa as nossas culpas, quando perdoamos as culpas dos nossos devedores. E não nos deixeis entregues às provações, porque assim nos resgatas do mal. Que assim seja.